Olá, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, do Lucas, o Espiritismo e a mediunidade. Esta série que eu venho pegando o livro inteiro, pegando pedaços para que nós pudéssemos entender. Então Paulo está fazendo as suas viagens. Está fazendo uma das últimas viagens do Paulo, ele vai para Jerusalém, a última viagem que ele vai para Jerusalém. Já vem passando em tantas cidades, vem encontrando tantos amigos, encontrando tantas pessoas que ele preparou, trabalhou, que ele vem semeando as virtudes divinas, semeando os ensinamentos do Cristo, que às vezes você nem imagina, mas você é convidado também para ser um semeador. Semear o bem, a fraternidade, o bem, a caridade. Ser um semeador das coisas divinas e não semeador das coisas do ego, como normalmente nós temos feito durante as nossas trajetórias. E agora somos convidados a tomar um caminho. Então esse livro, Atos dos Apóstolos, é um livro que, se você conhecer o fenômeno mediúnico, é muito mais fácil de entender. Então quem conhece o livro dos Médiuns de Allan Kardec é mais fácil de entender. Então, o Atos dos Apóstolos é a continuação do trabalho do Cristo, só que agora através dos apóstolos. Ele não falou de todos no Lucas, fala mais do Pedro e do Paulo, mas serve para que nós possamos ter uma ideia como é a comunidade cristã primitiva, porque o Espiritismo é a volta do cristianismo primitivo. Aquelas comunidades primitivas é muito importante o nosso entendimento. É importante você compreender como era a Casa do Caminho, como era a casa de Cesária, como era a casa de Antioquia da Síria, como era a casa de Éfeso, como foi a casa do Filipe, a primeira casa indo na direção da Europa, a casa de Coríntios. Você vai entender por isso que Paulo muitas vezes faz cartas, muitas vezes preso, cartas aos Gálatas, a Coríntios, a Filipe. Ele está fazendo daquelas comunidades que ele deixou preparado, comunidade central, que Paulo era um estrategista fantástico. E aí o Paulo vai, nesse capítulo, ele começa capítulo 21, versículo 1, o Lucas escreve e o Ferreira traduziu, porque eu uso a Bíblia atualizada do Ferreira para esse tipo de conversação, porque é a mais usada. Então ele diz assim, no versículo 1, do capítulo 21, depois nos separamos deles. É o Lucas que está escrevendo, quer dizer, estava o Lucas junto. Navegamos diretamente para a ilha de Cos, eles iam. No dia seguinte chegamos a Rhodes e ali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro. Ele falando as dificuldades daquela época dos navios, às vezes era de cargas, às vezes tinha que esperar, o navio para Tiro só vem daqui a 7 dias, e assim por diante. Eles iam fazendo, ele conhecia aquilo com detalhe, essas cidades todas, o Paulo já tinha vindo, já tinha deixado amigos. Pois o navio devia ser descarregado ali, em Tiro. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. 7 dias para carregar, descarregar os navios, e o Paulo então sai e vai encontrar os amigos, reforçar as teses do Cristo, reforçar os ensinamentos do Cristo e, sobretudo, dar coragem, dar ânimo, porque não era fácil ser cristãos primitivos, porque você vê que grande parte deles pagaram com a vida, tiveram mortes violentas, foram queimados vivos nos circos, em cruz, espada, arrancaram cabeça, o Paulo mesmo, arrancaram o pescoço dele. E assim que... Então era preciso muita coragem, e assumir o cristianismo naquela época era preciso muita coragem. E ele fica lá durante 7 dias. Mas normalmente é um fenômeno, o mediúnico solto acontecendo. Aí ele diz, olha, movido pelo Espírito, ou seja,
a parte espiritual, a parte mediúnica, as profetização, eles recomendaram a Paulo, ou seja, fenômeno mediúnico, comunicação mediúnica, que ele chamava na época de profetizar, profetizando, dizendo a Paulo, recomendando a Paulo, que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Ele dizia, mas o Paulo já tinha recebido a mensagem antes para ir para Jerusalém. O Paulo já tinha até recebido uma carta do Tiago pedindo a ele para ir para Jerusalém. Ele precisava ir para acomodar uma série de coisas que estava acontecendo em Jerusalém. Uma perseguição imensa. Inclusive Pedro e João já tinham se retirado da cidade pela perseguição, mas eles iam lá. O Paulo ia tentar acomodar, porque existia uma briga muito grande entre os judeus e, às vezes, até mesmo os cristãos que foi do judaísmo. Tinha alguns que não aceitavam os gentis virar cristãos sem passar pelo judaísmo. Ainda tinha deles que discutia que deveria fazer a circuncisão, que o Paulo já tinha discutido isso numa assembleia, que era para... Não havia necessidade disso, mas ainda o homem é muito fácil ele instrumentalizar, virar legalista. Até hoje existe isso. E os rituais, Jesus veio para acabar os rituais, olha as igrejas cheias de rituais. Jesus acabou. Jesus não tinha rituais, não tinha paramento especial, roupa especial, Jesus não batizava, não fazia uma série de coisas, mas é assim que funciona. E o Espiritismo é a volta do cristianismo, volta do entendimento de Jesus agora, sem aquelas amarras das teologias que está por aí. Todos os discípulos, cada um, olha, ele estava lá em Tiro, ia viajar. Aí, passou 7 dias, aí ele disse, daquela região vinham todos encontrar ele. Todos os discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos, despedimos um dos outros e embarcamos. E eles voltaram para casa. Aquela camaradagem, aquela coisa é tão comum. Então, você vê, eles foram lá se despedir do Paulo. Porque o Paulo já vinha dizendo para ele que era a última viagem, não voltaria mais ali. E eles levam as mulheres, as crianças, vão lá se despedir. E quando chega na praia, porque é na praia que ele vai pegar o navio, eles se ajoelham ali na praia e faz uma prece, pedindo que Deus dê força ao Paulo para passar essas provas, para poder viver o cristianismo na essência. Demonstrar que era, como ele vai demonstrar em Jerusalém, ele dá uma demonstração grande e à frente, até os últimos instantes. Então era por isso que ele usava muito a força da oração, a força lá mediúnica. Por isso que nos grupamentos nossos, vamos aprender a fazer oração pelo outro. O Tiago pedia, orai um pelos outros. Jesus pedia para fazer isto, usar, vigiar e orar, como Jesus falava. Então, no centro espírita, é importante, você faça oração para a direção da casa, para não se perder, não enveredar por caminhos egóicos e não perder de vista que o modelo guia é o Cristo. Não perder de vista que um bom médium é instrumento de Deus. Se ele faz alguma coisa, é porque está sendo usado. Ele não se perder, não deixar a vaidade, o orgulho se perder, que às vezes alguns por orgulho se perdem, por vaidade. Então faça mais oração. Ou você pensa que o Divaldo, viajando por esse mundo, todas as palestras dele, lá na Casa do Caminho, os grupos faziam oração para ele. Eu lembro da Marlene Nobre viajando e o grupo fazendo oração para ela. Quando ela ia fazer um congresso médico espírita, que deixou um trabalho fantástico, a Marlene nesse trabalho, a Marlene Nobre, o grupo, eu digo porque eu fiz parte dela, ligado com ela, então o grupo reunia, ia ter um congresso, começava a fazer prece. Toda semana, quando é mais próximo do congresso, todo dia, e às vezes a prece, às vezes várias vezes ao dia.
para que o congresso tivesse êxito. A oração é um recurso fantástico. O Chico, quantas vezes dizia para as pessoas: ponha meu nome lá nas reuniões de desobsessão, ponha meu nome lá nos livros de leitura para as pessoas fazerem prece. O Divaldo pedindo também. Eu peço para mim também, faça. Lembrar de mim, peça. Eu sempre digo para o grupo que eu faço parte, os grupos, eu digo: olha, se você vê o pensamento de alguém, já pede a Deus por aquela pessoa. Porque não é à toa que veio, é uma forma de você ajudar, treinar talvez aquela pessoa naquele instante esteja precisando, e a sua oração talvez chegue ali como um bálsamo para aquela pessoa. Evite grandes perigos que ela pode estar atravessando naquele instante. Usar mais a força da oração e fazer a oração um pelo outro. Então você vai treinando automaticamente. Lembrou de alguém? Peça. Não pode não ser nem do teu grupo. Lembrou de uma prima que não lembra há 30 anos dela? Peça por ela. Deus, já que veio o pensamento. Lembrou de um amigo? Pede a Deus por ele. Que ajude, que tenha paz, que tenha saúde, que tenha prosperidade. Pede, faz. Aprender a fazer oração, porque você fazendo isso está saindo de dentro para você e você sabe que você é o primeiro atingido. E nós, nas nossas fraquezas, precisamos mais. Então esse grupo, você vê aqui na cidade de Tiro, olha como é que ele diz: e todos os seus discípulos, cada um com sua mulher e seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ajoelhados na praia, oramos, despedimos uns dos outros e embarcamos. E eles voltaram para casa. Olha que coisa fantástica. A força da oração. Os médios têm que usar mais a força da oração. Jesus usava muito. Você vai ver lá escrito nos evangelhos, Jesus sempre se afastava do grupo para fazer oração. Jesus, todos os momentos mais importantes, ele estava. Ia começar o trabalho dele em oração. Foi escolher os discípulos, ficou a noite toda em oração. Vai ser preso em oração. Vai começar o trabalho em oração. Ele sempre estava fazendo oração. Nós precisamos usar mais essa força. Então use. Eu garanto a você, se você reunir com sua família e fizer oração, fica mais fácil. Você é casado, convida a tua esposa para todo dia os dois começarem junto o dia em oração e terminar em oração. As coisas ficam muito mais fáceis. Eu lembro o André Luiz dizendo ele, numa parte que ele falava de medicina, ele dizia: se os médicos orassem, ele falando. Então fica tudo mais fácil. Então esse grupo em Tiro dá uma lição para nós, uma lição fantástica. Mulheres, crianças, ajoelhadas na praia, pedindo a Deus, pedindo ao Mestre Jesus que proteja o Paulo nessa caminhada que ele ia fazer agora, de muita importância. É tão importante que tem 2000 anos e nós estamos falando sobre ela. Que Deus te guarde, uma boa sorte, e você use as suas possibilidades mediúnicas a serviço do Cristo e para o Cristo. Deus te abençoe. Toma o caminho do bem e deixa o pau quebrar. Até o próximo encontro nosso.